Dando sequência ao nosso módulo de protagem, nesta aula nós iremos fazer a montagem de algumas pranchas. Como eu falei nas aulas anteriores, quando você pensar em fazer uma protagem no TQS, seleciona a pasta de pranchas, pessoal. Seleciona a pasta de pranchas. Dessa forma, todos os seus arquivos que serão impressos ficarão nesta pasta. Todos os arquivos referentes à sua protagem. E assim o TQS irá fazer de forma correta o gerenciamento destas pranchas. Vamos selecionar pranchas, a nossa pasta de pranchas, na árvore do nosso edifício. Vamos no menu superior Protagem e Editor de pranchas. Aqui nós temos alguns menus, como editar, exibir, desenhar, blocos, modificar e cotagem. São os comuns que nós já visualizamos em outras aulas, por exemplo, o EAG ou AGC. E aqui nós temos o menu desenho e o menu de pranchas. No menu desenho, nós temos alterar escala, rodar desenho, recalcular tamanho, editar DWG, imagem 3D, nós utilizamos bastante para inserir uma imagem na nossa prancha, distribuir em planta, distribuir em uma planta, distribuir uma linha de planta para você alinhar os seus arquivos, alinhar desenho e parâmetros de distribuição. Aqui, se você selecionar, você tem alguns menus que você pode configurar para tentar fazer a distribuição das suas pranchas, dos seus arquivos nas suas pranchas de forma automática. Eu particularmente não utilizo, pessoal. Eu monto a minha prancha arquivo por arquivo, mas fica a critério. Aqui tem vários itens que você pode configurar e você ir testando para fazer essa distribuição de forma automática. Vamos cancelar aqui. Aqui você pode selecionar a prancha que você deseja começar. Por exemplo, se tiver selecionado a 0, você vier nesse ícone aqui, uma planta, você pode colocar ele exatamente aqui, J. Se você agora quiser uma A1, você pode vir aqui, selecionar, ir nesse ícone aqui e acrescentar a folha A1. Se você quiser alinhar essas pranchas, você também pode colocar AE ou 10. E assim você alinha, mas não temos a necessidade de deixar todas as pranchas alinhadas, porque não interfere na sua impressão. Agora eu quero A1 estendida, vamos pegar exatamente aqui e iremos colocar aqui. Como já falei em aulas anteriores, eu prefiro trabalhar com esses 3 tipos de prancha. Primeiro, vamos colocar na ordem. Vamos selecionar F4, esses comandos também funcionam aqui dentro do seu editor de planta. Ctrl Z, vamos F4 e vamos posicionar exatamente aqui. Essa é a ordem de planta que eu utilizo, de prancha. Primeiramente, A1. Segundo, A1 estendida. E, por último, a folha A0. A1, A1 estendida e A1 e A0. Eu vou sempre seguir esta ordem. Se todos os meus arquivos puderem ser impressos na folha A1, eles serão impressos na folha A1. Se não puderem, A1 estendida. Se não tiver como, irei utilizar a folha A0. Vamos apagar todas essas folhas, essas pranchas. Vamos na aba planta e aqui também você pode selecionar as suas folhas. Aqui em planta, formato,
você pode selecionar a 0, uma planta, e você pode colocar exatamente aqui. Você pode selecionar a 1, vamos selecionar a 1 estendida, vamos selecionar novamente. E assim você acrescenta a prancha no menu plantas, nessa parte aqui, e também no menu desenho. Você pode selecionar essa aqui e você pode vir aqui e acrescentar uma planta. Vamos fechar aqui sem salvar? Vamos fechar sem salvar e vamos abrir novamente. Planta, plotagem, editor de plantas. Se você visualizar, o formato que está começando para fazermos a inserção da nossa prancha é A1. Se vocês se recordam da aula anterior, nós definimos isso para começar a distribuição com a folha A1. Aqui em plantas, no menu plantas, tem essa parte aqui da inserção de uma prancha que eu já mostrei, o número da planta. Aqui atribui um nome, por exemplo, se eu acrescentar A1 e vier aqui atribuir um nome, irá aparecer aquela nomenclatura de plantas que nós fizemos na nossa primeira aula. Se eu colocar aqui alterar, aqui são os campos variáveis que nós determinamos. Nós determinamos, por exemplo, a fase, projeto executivo. Aqui, se tiver outra fase, você irá selecionar e dar o OK. E aqui nós já temos uma pré-visualização da nossa nomenclatura. WMS EST-2024 0001 projeto executivo. Irá colocar agora o número da planta e posteriormente a revisão. O número da planta você pode seguir uma sequência que você desejar, mas eu geralmente deixo na sequência numérica crescente, começando por 1. Vamos dar um OK. E aqui nós já visualizamos aquela nomenclatura. WMS EST 2024 0001 PE projeto executivo e aqui o número da planta. E assim que você fizer a impressão, montar essa planta, aqui irá aparecer a revisão 0. Vamos agora em edição de nomes. Aqui o título da planta é o título da planta que você deseja, planta de forma, planta de locação, armação de vigas, pilares, brocos. Projetista é o projetista responsável pelo projeto, o autor, a data e a descrição. Na descrição, nós colocamos emissão inicial, revisão 0, revisão 1 e assim em diante. Vamos cancelar, nós iremos fazer posteriormente. Aqui você pode, na aba carimbos, você pode regerar, preencher e atualizar o seu carimbo. Na tabela de ferros, você tem extrair. Quando você faz a inserção dos seus elementos estruturais, pilares, vigas, brocos, você tem que extrair a sua tabela de ferro. Porque na hora que nós fazemos a inserção de uma prancha, você pode observar que aqui fica a nossa tabela de aço. Depois que você fizer a inserção, você gera a sua tabela de aço. Já visualizamos a nossa janela de edição de plantas. Na próxima aula, nós iremos fazer a montagem de algumas pranchas.